Brasília, sexta-feira. O diretor e 3 agentes da Polícia do Senado são presos pela Polícia Federal, acusados de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. Com a participação do ministro do governo federal, que não tem se portado como um ministro de Estado. No máximo, tem se portado como um ministro circunstancial de governo, chefete de polícia. Os integrantes da Polícia Legislativa foram presos, suspeitos de estarem atrapalhando a Lava Jato em favor de políticos. Entre eles, o chefe da Polícia Legislativa do Senado, Pedro Carvalho, ligado a Renan. Pedro, que era o diretor da Polícia Legislativa, eles me dizem que ele era uma espécie de todo-poderoso do Senado, muito próximo do presidente do Senado, Renan Calheiros, também do ex-presidente José Sarney, ambos do PMDB. Ele fez duras críticas ao juiz Valisney de Souza, da 10ª Vara Federal. Porque um juizeco de primeira instância não pode a qualquer momento atentar contra um poder. A operação da PF foi montada a partir da denúncia deste agente, integrante da própria Polícia do Senado. Eu comecei a perceber que ao meu lado eu tinha pessoas trabalhando em sentido contrário àquilo que vinha acontecendo. Então sempre que eu ouvia falar de Lava Jato na televisão, me voltava esse tema na cabeça e falava, putz, eu tenho uma obrigação moral de informar o que eu estou vendo. O depoimento de Paulo à polícia foi confirmado pelo colega dele, Carlos André, que depôs como testemunha. Ele diz que recebeu ordem em 2014 para fazer uma varredura na residência e no escritório da família Lobão, no Maranhão e em Brasília, a pedido do então senador pelo PMDB Lobão Filho, suplente do pai, Edson Lobão, investigado na Lava Jato, e que se recusou a cumprir. Eu informei aos colegas e ao diretor que eram medidas ilegais, por serem medidas destinadas não ao interesse público, não à proteção da atividade parlamentar, mas sim a embaraçar uma investigação feita por órgãos oficiais do Estado. Paulo diz que o diretor da Polícia do Senado, Pedro Ricardo Carvalho, foi claro ao explicar as razões da varredura. Claramente ele disse que havia uma preocupação de que o Lobão fosse um dos alvos dessa Operação Lava Jato. Paulo e André ressaltam que os imóveis vistoriados são particulares, não fazem parte do patrimônio do Senado. Os dois afirmam que a ordem seguinte do chefe da Polícia Legislativa causou ainda mais estranheza, por se tratar do escritório do ex-senador José Sarney. Se tratava de uma dependência que sequer estava sob a responsabilidade do Senado Federal. Não tivemos mais dúvida, ficou mais claro do que já era para a gente que aquilo realmente era uma sequência de ordens ilegais que eram emitidas pelo diretor da Polícia do Senado Federal. Carlos André diz que o diretor da Polícia do Senado orientou os agentes a mentir, caso a ação fosse descoberta. O Pedro falou o seguinte, olha, se porventura um dia vocês forem pegos, digam falsamente, e é uma mentira que o Pedro mandou que eles contassem, digam que a visita de vocês, a varredura foi feita porque o ex-senador José Sarney iria receber uma visita do Renan Calheiros. Porque um juizeco de primeira instância não pode a qualquer momento atentar contra um poder.